dois, três e... Um, dois, três e... Tem níveis na vida que não se rompe com esforço, ou com estratégia, ou com força, mas sim com intimidade com Deus. E assim, chegando perto de Deus, que você realmente consegue romper em alguns níveis. Sobre isso que a gente vai falar, e foi exatamente o que aconteceu na vida de Moisés. Ele teve essa experiência de se aproximar de Deus, e por isso muita coisa mudou na vida dele, como pode mudar na tua vida e na minha ainda nos dias de hoje. Então seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui. Todas as semanas nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Se você assistiu os últimos vídeos, você reparou que agora a gente está aqui num cenário um pouco diferente, de certa forma até improvisado. Eu acabei de me mudar geograficamente. Então, tudo que eu prego e trago aqui para a gente refletir na palavra de Deus são coisas, inclusive, que eu vivo no meu dia a dia. Então, é literalmente uma experiência prática e Deus falando e a gente caminhando através da palavra de Deus, da direção, através, de fato, do que nós fomos chamados para fluir. Afinal, como essa série diz, nós fomos chamados para mais. Muitas vezes nós vivemos aquém do que Deus nos chamou. E é exatamente por isso que essa série é para te despertar, mas não só te despertar, te dar uma base bíblica para que você consiga caminhar com intimidade com Deus e, de fato, romper os níveis que Deus tem na tua vida. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí se você puder. Eu estou com a minha Bíblia aqui online hoje. Abra aí em Êxodo capítulo 33, versículo 10. Vamos lá, vamos ler só o 10 e o 11 para a gente entender essa passagem. Vamos lá. Êxodo capítulo 33, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem parar à entrada da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Depois voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué não se apartava da tenda. Aqui a gente vê uma realidade onde o povo adorava de longe, só que Moisés se relacionava de perto. Então, qual que é a grande diferença dessa história, dessa passagem, para o que a gente vive hoje? Primeiro, que na época, poucos queriam ser Moisés, pela liderança, pela responsabilidade e até mesmo pela intimidade com Deus. Nessa época, muitos tinham uma visão de um pai que, na verdade, era um pai muito mais autoritário, que queria mais punir o filho pelos seus erros do que propriamente ensinar, educar, ajudar, estar perto, dar amor. Então, por isso, muitos tinham medo de ver Deus, medo do face a face com Deus. Mas todos caminhavam segundo a direção de Moisés, através de Moisés, na verdade, mas que era a direção de Deus. Então, nessa época, Moisés era como se fosse um mediador. Ele era um líder e ele falava com Deus e dava as direções para o povo. E foi assim, inclusive, que Deus deu através de Moisés os 613 mandamentos que muitos seguiram a partir dali. Mas o grande ponto aqui é que hoje a nossa relação é diferente. Por que diferente? Porque hoje nós podemos escolher quem nós queremos ser. Se nós queremos ser como esse povo, que adora Deus de longe, que, por exemplo, fala com Deus só uma vez na semana, que mal ora, que mal se relaciona, que mal lê a palavra de Deus, ou nós podemos escolher ser como Moisés. Um filho que se aproxima do pai e que decide, de fato, buscar o pai todo dia, ter intimidade com o pai, fluir na direção, na liderança do pai. Então, quando nós decidimos ser como Moisés, nós começamos a estar mais próximos de um nível de romper. Mas isso ainda não é tudo. Por quê? Vamos ver agora o versículo 17. Olha o que a Bíblia diz sobre essa mesma história. Capítulo 33 ainda, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui está um ponto muito importante. Por quê? Que aqui Moisés já tinha autoridade, ele já tinha liderança, ele já tinha milagres, ele já tinha visto e liderado muitos milagres que Deus usou ele para fazer, mas aqui ele estava buscando algo mais de Deus. Então o que a gente entende aqui é que assim, quem prova de verdade Deus nunca se satisfaz com o nível básico. Sabe quando você sabe que você pode ter mais, você pode ter novas experiências, você pode viver algo sobrenatural e você se acostuma com algo mediano? Muitas vezes nós
nos acostumamos com algo que está muito além do que Deus tem para nós. Isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece na nossa família, isso acontece muitas vezes numa vida matrimonial, isso acontece na nossa vida financeira, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. A gente se satisfaz com pouco. E aí Deus está ali de cima. Imagina Deus como um pai que fala assim, mas filho, isso aqui é tudo teu, essa herança é tua, eu tenho isso tudo para você, eu tenho planos gigantes para você, eu já tenho uma nação para você pregar, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu já tenho aquele estado para você conquistar, eu já tenho aquilo. E a gente não consegue viver aquela plenitude de Deus. E eu estou vivendo exatamente isso nesse exato momento, dando um breve testemunho. O lugar que eu vim morar aqui é um lugar muito acima do que um dia eu sonhei, imaginei, pedi para Deus. Mas graças a Deus, Deus me permitiu viver o que eu sonhava e muito mais. Mas porque eu decidi viver a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra, eu decidi me movimentar através dessa palavra. E graças a esse movimento, eu hoje estou vivendo algumas estações na minha vida muito além do que um dia eu sonhei, imaginei, eu pedi. Afinal, a palavra de Deus nos garante que os planos deles são muito maiores do que os nossos. E aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, é aquilo que Deus preparou para nós. Quando nós de fato buscamos essa intimidade como Moisés buscou, nós começamos a alcançar níveis de intimidade, níveis de profundidade, níveis de aconchego na direção de Deus, que Ele não apenas nos direciona, mas Ele de fato nos movimenta para uma tempestade gostosa, mas muito maior do que aquilo que a gente imaginou. Muitas vezes as situações no nosso externo não são complacentes com o que a gente está vivendo por dentro. Mas por dentro você sabe, porque você crê. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E você começa a experimentar o novo de Deus. É assim que acontece, foi assim que aconteceu com Moisés. Mas para a gente finalizar, tem um terceiro ponto. Então, o primeiro, como eu falei, é a gente decidir viver próximo. É o primeiro passo. Como Moisés viveu, ele decidiu subir um monte. Então, quando muitos adoravam de longe, ele adorava de perto. Quando muitos adoravam no baixo, ele adorava no alto. Ele subia um monte para falar com Deus. Mas o segundo ponto mais importante é que ele tinha o desejo por mais. Ou seja, quando Deus falava com ele falava, Senhor, me mostra mais da tua glória. Eu quero te ver, eu quero falar contigo, eu quero... Ele já experimentava além de todo mundo. Ele tinha uma experiência única que ninguém tinha naquela época, mas ainda assim ele queria mais. Ele não estava satisfeito mesmo sendo o único que estava vivendo aquilo. Ele queria mais. É aquela história. A gente precisa estar sempre, de certa forma, satisfeito com o que a gente tem. A gente tem que estar contente com o que a gente tem. Como Salmos 37:4 que fala, deleite-se no Senhor e entregue os seus caminhos a Ele. O que é esse se deleitar no Senhor? É você estar satisfeito. Saber que, independente do que está ao redor, você já tem a plenitude em Deus. Você tem tudo que você precisa. Se você hoje tem comida, tem bebida, tem uma família unida, se você tem saúde, você tem tudo que você precisa para viver e ser feliz. Agora, você está contente em Deus. Agora, você tem que estar inconformado para viver mais em Deus. Para viver mais, para não viver além do teu chamado. Para não viver aquém do que Deus te chamou para viver, em todas as áreas da tua vida. E por último, e terceiro ponto, além do desejo por mais, além de buscar a Deus, é o nível da presença. Olha isso. Vamos para o capítulo 33 ainda, versículo 14. Deus disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então ele disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir daqui. Aqui, Deus dá uma direção para Moisés. Moisés, vai lá, pode ir, que eu fico aqui e tá tudo bem. Eu te darei descanso. Tipo, eu vou te dar descanso da minha presença. E aí Moisés fala para o Senhor, não, Senhor, como assim? Se o Senhor não for, eu não vou. Eu não quero ir sem a tua presença. Não me mandes ir sem a tua presença. Davi, muitos anos depois, fez uma oração muito parecida, onde ele falava, Senhor, não me faz tudo o que o Senhor precisar comigo. Se quiser me punir, se quiser me disciplinar, mas não me tires a tua presença. A presença do Senhor, a presença, a forma com que Deus se move numa atmosfera, num ambiente, num quarto de oração, num ambiente de adoração, de louvor, de glórias a Ele, é uma coisa tão gostosa que depois que você vive experiências como essa, não tem como você não querer viver de novo e você não querer ficar cada vez mais imerso nesse tipo de experiência. E aqui a gente entende que, primeiro, Moisés entendeu que coisas que muitas vezes nós não entendemos hoje. Não vale a pena subir de nível sem a presença de Deus. Porque muitas vezes nós temos oportunidades, nós temos situações que nós podemos romper em algumas áreas da nossa vida. Mas o que adianta, por exemplo, eu romper na área profissional
ou romper na área financeira, mas na área espiritual eu perder a presença de Deus? Salmos 127 nos garante que em vão trabalha o sentinela se o Senhor não guarda a casa. E em vão seria eu acordar cedo, dormir tarde, trabalhar o duro o dia inteiro em busca do pão de cada dia, se a mão do Senhor, se o favor de Deus não estiver sobre mim. Ou seja, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, nada flui. Eu posso romper em um nível hoje, mas eu vou cair amanhã. Ou seja, eu não vou ter um alicerce sólido. De que adianta eu subir um monte se eu não tiver uma base? Se não tiver ali onde parar, que adianta eu subir um monte se não tiver oxigênio? Que adianta eu escalar e crescer se eu não tiver de fato onde me alicerçar? Então, a palavra que nós temos hoje é: nós fomos chamados para algo maior, mas para isso nós precisamos de intimidade, como Moisés teve. Nós precisamos desejar algo mais, por mais que você já tenha um ótimo relacionamento com Deus. Se você não tem, esse é um chamado para criar esse relacionamento. E por último, nós precisamos buscar incessantemente a presença de Deus. Não adianta de nada subir outros níveis se não for com a presença de Deus. E quando nós vivemos esses 3 pontos que a gente acabou de falar, nós estamos prontos para viver algo além do que Deus tem para nós e do que nós queremos. Viver mais, viver a plenitude de Deus e viver muito mais do que pedimos e sonhamos. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse vídeo, mesmo que improvisado. Obrigado, Pai, por preparar o coração de cada um que recebeu essa palavra. Muitos nesse momento, Pai, estão pensando que são as suas próprias emoções, estão pensando que é a sua própria mente pensando. Mas muitos não entendem que é o Teu Espírito Santo falando nesse exato momento, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, nós abrimos a porta, Jesus, para que o Senhor entre, para termos intimidade contigo, Pai, para vivermos, Pai, muito além do que nós sonhamos, mas, sobretudo, Pai, porque queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mergulhar na Tua presença, queremos viver a plenitude do Teu chamado, ir além, Pai, do que apenas daquilo que sonhamos. Nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.